Vamos, galera. Eu tô aqui perdidão, né? Olhando aí pra você. Quando é que eu entro, quando é que eu não entro? Chegou a hora de falar sobre conjunção. Conjunção, como eu já havia dito nas aulas anteriores, é a classe gramatical ou uma das três classes gramaticais mais importantes. Pronome, conjunção e verbo, lembra? Na minha opinião, conjunção é até mais importante do que pronome, na minha opinião. Resumindo, conjunção ou você sabe tudo, ou você nem tenta fazer uma prova de concurso público. Por quê? Porque conjunção cai todo ano, beleza? Eu não consigo ser mais incisivo do que isso. Estuda a conjunção, decora a conjunção, beleza? E aí, efeito maneiro? Acha que vai conseguir depois desse esporrinho se dar conta de que conjunção é algo importante? Eu espero que sim. Cara, conjunção tem de estar no sangue. Ou você sabe conjunção, ou você não faz prova de concurso. Beleza? Tá dado o recado. Agora é contigo. Vamos brincar? Já aprender? Vamos lá? Olha na telinha, vamos nessa. A conjunção é uma palavra invariável, ou seja, ela não muda de forma. Ela não varia em gênero, ela não varia em número, ela não varia em grau, ela não muda de forma. Qual é o papel da conjunção? A conjunção liga orações ou termos de mesma função sintática. Então, o papel da conjunção é um papel de um conectivo, de um conector, de um elemento coesivo. Ou seja, o papel da conjunção é ligar termos ou orações. Beleza? Outra informação importante. A conjunção apresenta valores semânticos diversos. A conjunção pode indicar adição, adversidade, alternância, pode indicar conclusão, pode indicar explicação, causa, consequência, condição, concessão e por aí vai. Finalidade, tempo, proporção, comparação, conformidade. Você precisa conhecer todas as conjunções e todos os seus valores semânticos. Você precisa decorar todas as conjunções como um mantra. Beleza? Tranquilo? Vai por mim que você vai se dar bem. A conjunção também é chamada de conectivo, conector, elemento coesivo, operador argumentativo, etc. Então, se o cara trabalha na prova conectivo, conector, elemento coesivo, chance muito grande de ser conjunção. Porque a conjunção é um elemento que conecta, beleza? Daí conectivo, conector, elemento coesivo. Vamos ver um exemplo aqui rapidinho. O Sol e a Lua são astros visíveis, mas são muito distantes da Terra. Observe que o Sol e a Lua, o E está ligando um termo a um outro termo. Percebe que o E está ligando o Sol à Lua? Tá certo? Tranquilo? Então o E é uma conjunção, porque está ligando termos de mesma função sintática. Ah, como é que eu sei que esses termos têm a mesma função sintática? Porque eles são núcleos de um sujeito composto. Então o E está ligando termos de mesma função sintática, portanto o E é uma conjunção. Note que o E dá a ideia de soma, equivale a mais. O Sol mais a Lua são astros visíveis. Portanto, o E dá a ideia de adição, soma, acréscimo e por aí vai. Observe, o Sol e a Lua são astros visíveis, mas são muito distantes da Terra. Note que o mais também é uma conjunção, porque ele está ligando toda a ideia anterior, contida na oração A, à ideia posterior, contida na oração B. Beleza? Então a conjunção liga termos e liga orações. Observe que o mais está ligando a oração A à oração B, estabelecendo uma relação de adversidade, contraste, oposição. Beleza? Muito bem. Continuando, vamos nessa. Vamos falar sobre algo interessante, que são as relações de sentido, ou nexo semântico. O que seria isso? Os gramáticos mais moderninhos, os linguistas, os estudos linguísticos mais modernos, dizem que, na verdade,
já existe uma relação de sentido entre uma oração e outra sem que haja qualquer tipo de conectivo, qualquer tipo de conjunção que ligue uma oração à outra. Só que quando você coloca uma conjunção ligando essas orações, você explicita, ou seja, você torna explícito o sentido que há, a relação que há entre os termos e principalmente entre as orações. Então, qual o nome que eu dou? A relação entre uma oração A uma oração B. Eu chamo de nexo semântico. Observe, ano passado estudei demais. 2 pontos. Consegui a valiosa classificação. Observe que a oração A, ano passado estudei demais, é a causa e conseguir a valiosa classificação é a consequência de ter estudado demais. Então, entre a oração A, que indica causa, e a oração B, que indica consequência, há uma relação de sentido, há um nexo semântico. Só que para a coisa ficar ainda mais clara, ou seja, para que a gente explicite a relação entre a oração A e a oração B, o que a gente faz? Coloca uma conjunção. Vê se não é verdade. Ano passado estudei demais. Portanto, consegui a valiosa classificação. Então, se eu coloco a conjunção portanto, eu estabeleço uma relação de causa e consequência, ou uma relação de fato e conclusão de um fato. Então, entre a oração A e a oração B, há uma relação semântica de causa e consequência? Sim. Quando eu coloco a conjunção, isso fica mais claro? Sim. Então, qual é o papel da conjunção? Ligar orações, normalmente, estabelecendo determinadas relações de sentido. Vejamos, por exemplo, a segunda frase. Ano passado estudei demais, não consegui a valiosa classificação. Observe que há uma quebra de expectativa. Se ano passado eu estudei demais, o que você espera como consequência? Que eu tenha conseguido a valiosa classificação. Mas foi isso que aconteceu? Não. Aconteceu o contrário do que se esperava. Então houve uma quebra de expectativa. É por isso que no lugar dos 2 pontos, eu poderia colocar a conjunção porém. Mas, porém, contudo, todavia, enfim, qualquer conjunção de valor opositivo, de valor adversativo. Ano passado estudei demais, não consegui a valiosa classificação. Então, entre a oração A e a oração B, há uma relação de oposição, mesmo sem a conjunção. Mas quando eu coloco a conjunção, o que acontece? Fica mais clara a relação de sentido adversativo, de sentido opositivo entre as duas orações. Para fechar, observe a terceira frase. Consegui a valiosa classificação. Estudei demais. Observe que há uma relação de fato e explicação de um fato. É por isso que entre a oração A e a oração B, no lugar dos 2 pontos, eu poderia colocar pois, porque, porquanto, que é uma conjunção que vem caindo bastante em prova, porque ela não é usual na fala do dia a dia. Então, observe, consegui a valiosa classificação, pois estudei demais. Porque estudei demais. Porquanto estudei demais. Então, há uma relação de fato e explicação de um fato entre a oração A e a oração B. Então, olha para mim rapidinho, se liga só. Está percebendo as relações de sentido que existem entre as orações? O papel da conjunção ali no meio é ligar, estabelecer e explicitar, tornar explícita a relação de sentido que há entre as orações. Tá certo isso? Beleza? Continuando, olho na telinha. Vamos nessa. Vou falar um pouquinho agora de locução conjuntiva. O que seria uma locução conjuntiva?
Locução, como a gente já sabe, a essa altura do campeonato, é um grupo de vocábulos e é conjuntiva porque tem valor de conjunção. Então, por exemplo, não obstante seria uma locução conjuntiva. Por quê? Porque é um grupo de vocábulos. Se há mais de um vocábulo, é um grupo. E é conjuntiva porque tem o papel da conjunção, faz as vezes de conjunção. Mais do que isso, é uma locução conjuntiva porque tem um papel conector, tem o papel de ligar orações estabelecendo relações de sentido. A locução conjuntiva, não obstante, é interessante porque ela pode ser adversativa quando vem em seguida de um verbo no indicativo. Ela pode ser também concessiva quando vem em seguida de um verbo, estou reescrevendo aqui porque estava feia a letra. Concessiva quando vem em seguida de um verbo no subjuntivo. Subjuntivo. Vou te dar um exemplo, olha para mim rapidinho. Se eu digo assim, quer ver, ó? Não obstante ele fizesse as questões, não conseguiu acertar todas. Não obstante ele tivesse feito as questões, não acertou todas. Então observe a relação de contraste, de oposição. Esse não obstante vem seguido de um verbo no subjuntivo. Beleza? Que seria o fizesse, tivesse feito. Verbo no subjuntivo. Então eu vou dizer que o não obstante é uma conjunção concessiva. Ou melhor, é uma locução conjuntiva concessiva. Por outro lado, se eu digo assim, ó, ele não acertou as questões, não obstante tenha feito muitas delas. Observe que o não obstante está seguido também de um verbo no subjuntivo. Você vai continuar dizendo que ele é o quê? Uma locução conjuntiva concessiva. Agora, quando é que o não obstante é uma locução conjuntiva adversativa? Quando vem em seguida de verbo no indicativo. Exemplo, eu digo assim, ó, ele fez muitas questões, não obstante, acertou poucas. Observe que o verbo acertar, acertou, né, a forma verbal acertou, está no indicativo. Se está no indicativo, o não obstante é uma locução conjuntiva adversativa. Então não confunda, não obstante pode ser uma locução conjuntiva adversativa ou uma locução conjuntiva concessiva. Vai depender do verbo que vier depois. Ah, detalhe. Se vier seguido de um verbo no infinitivo, também é uma locução conjuntiva concessiva. Por exemplo, não obstante ter estudado muito para a prova, não conseguiu passar dessa vez. O não obstante, seguido do verbo no infinitivo, também é uma locução conjuntiva concessiva. Vou anotar isso aqui, olho na telinha. Então, não obstante é uma locução conjuntiva concessiva quando vier seguida de verbo no subjuntivo ou de verbo no infinitivo. Beleza? Tranquilo? Show de bola. No entanto, é uma locução conjuntiva adversativa, pois que é uma locução conjuntiva causal, visto que é uma locução conjuntiva causal, já que é uma locução conjuntiva causal, ao passo que é uma locução conjuntiva proporcional, para que é uma locução conjuntiva final, logo que é uma locução conjuntiva temporal, assim que temporal, a menos que condicional, ainda que concessiva, a fim de que final, à medida que proporcional, etc, etc, etc. Beleza? Então, nós vamos ver as locuções conjuntivas ao longo deste curso e todas as outras conjunções. Vamos nessa? Vamos continuar? Vamos lá. Existem dois tipos de conjunções. As conjunções coordenativas, que são 5, e as conjunções subordinativas. Guarda aí na sua cabeça que existem dois tipos, coordenativas e subordinativas. Vejamos primeiro
as coordenativas, beleza? Então, de 5 conjunções coordenativas, vamos falar da primeira, a conjunção aditiva. As conjunções aditivas, vou até anotar aqui para você, ó. Existem as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Vamos começar pelas aditivas. Eu estudo e trabalho. O e é uma conjunção aditiva clássica, que liga orações, normalmente, pode ligar termos também, mas em prova de concurso, normalmente, o cara trabalha conjunção ligando orações. Então, eu vou me fixar mais a esses casos. Estudo e trabalho. O e é uma conjunção porque liga orações e tem uma ideia de adição. O nem também é uma conjunção aditiva, quando equivale a, olha o bizu, quando equivale a e não. Quando equivale a e não, o nem é uma conjunção aditiva. Vê se não é. Aparece sempre em frases negativas, tá? Não estudo nem trabalho. Ou seja, eu não estudo e não trabalho. Percebe que o nem equivale a e não? Beleza? Quando o nem equivale a e não, é uma conjunção aditiva. Pestana, e quando o nem equivaler só a não? Seria o quê? Seria um advérbio. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Nem estudo, nem trabalho. Ou seja, não estudo e não trabalho. O primeiro nem seria um advérbio de negação. E o segundo nem, como equivale a e não, é uma conjunção aditiva. Beleza? Anota isso, hein? Vamos lá, continuando. Além do e do nem, existem outras conjunções aditivas. Eu faço questão de mostrar para você o seguinte. Vamos lá. Não só, não apenas, não somente. Quando tais expressões vierem seguidas de mas ou como também, eu estou colocando também e o ainda entre parênteses porque eles podem ou não aparecer. Então vamos lá. Não só estudo, mas também trabalho. Não apenas estudo, mas também trabalho. Não somente estudo, mas trabalho. Não só estudo, como trabalho. Não apenas estudo, como ainda trabalho. Não somente estudo, como também trabalho. Então você pode usar o mais ou o como, seguidos ou não de também ou ainda, quando antes vier não só, não apenas, não somente. Beleza? Para ampliar aqui a questão, ainda é possível falar assim, quer ver, ó? Não só estudo, bem como trabalho. Também é possível, tá? Beleza? Tranquilo? Alguns gramáticos vão dizer, só que essa construção é um pouco mais antiga, vão dizer que eu também posso colocar senão. Quer ver, ó? Seria assim. Não só estudo, senão trabalho. Não apenas estudo, senão trabalho. Esse senão é um pouco estranho, concorda? De qualquer maneira, ele existe na língua portuguesa e pode cair na prova. Observe que há uma relação de adição entre essas expressões e essas expressões aqui. Por isso que os gramáticos chamam de expressões correlativas aditivas. Expressões correlativas aditivas. Observe também que equivalem a e. Quando eu digo não só estudo, mas também trabalho, isso equivale a dizer eu estudo e trabalho. Então percebe a ideia de adição?
eu posso substituir toda essa expressão pela simples conjunção e. O mesmo vale para essa construção aqui, ó, a última frase. Tanto estudo quanto trabalho. Quando você tiver tanto seguido de quanto ou como, você vai dizer que também são expressões correlativas aditivas. Tá certo? Tranquilo? Maravilha. Quando eu digo tanto estudo quanto trabalho, isso equivale a quê? Eu estudo e trabalho. Beleza? Tranquilo? Sabe por que eu sublinhei aqui e coloquei em negrito mais também e o quanto? Porque, na verdade, o conectivo, o elemento que liga uma oração à outra, é o quanto, nesse caso, nessa frase, e o mais também. Percebe isso? Tranquilo? Por isso que eu sublinhei e coloquei em negrito, porque, na verdade, tais elementos são os conectivos, são os elementos que ligam as orações. Agora, para fechar, eu coloquei uma OBS. OBS. Os valores do E, cuidado com o mais. Olha para mim agora. Eu quero falar isso olhando para você. Você tem que tomar cuidado com os valores do E e os valores do mais. Muita gente pensa que o E só indica adição. Não é verdade. O E pode ter outros valores semânticos a depender do contexto. Então, se eu digo, por exemplo, ele joga bola e solta pipa, não é isso? Ele joga bola e faz futebol, pratica futebol e pratica, sei lá, vôlei. Ele joga bola e pratica vôlei. O E aí indica adição, beleza. Mas se eu digo assim, quer ver, ó? Ele jogou bola, desculpa, ele jogou bola e ficou cansado. O E aí estabelece uma relação, olha o nexo semântico, aquilo que eu falei agora há pouco. Estabelece uma relação de causa e consequência. É por isso que o E, nesse contexto, tem valor semântico de consequência ou de conclusão. Tanto que eu poderia, no lugar do E, colocar o portanto, o então, o logo. Quer ver, ó? Ele jogou bola, logo ficou cansado. Ele jogou bola, então ficou cansado. Ele jogou bola, portanto ficou cansado. Ele jogou bola, por isso ficou cansado. Então o E pode apresentar, além da ideia de adição, uma ideia secundária, digamos assim, subjacente. Beleza? Tranquilo? Ou adjacente. De qualquer maneira, observe outro exemplo em que o E pode ter um outro valor semântico. Se eu digo assim, ó, ele fez 5 gols na partida e não ficou satisfeito. O E aí tem uma ideia de adversidade, de oposição, concorda? Porque se o cara fez 5 gols, pô, é impossível ele não ter ficado satisfeito. 5 gols é muita coisa numa partida, uma pessoa só. Então observe, ele fez 5 gols, mas... porém, no entanto, todavia, entretanto, não obstante, beleza? Não ficou satisfeito. Tá claro isso? Então o E indica só adição? Não. Pode indicar consequência, pode indicar adversidade, enfim, o E pode ter outros valores semânticos. Tá claro? Beleza? Maravilha. E o mais, Pestana? A conjunção mais... eu ouvi dizer que só indica diversidade, só indica oposição, quebra de expectativa, contrariedade, contraste, que equivale sempre a porém. Cara, não é assim que a banda toca, não. Lembra da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome ou o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como temos perdoado quem nos tem ofendido. Agora, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ou seja, não nos deixeis cair em tentação e livrai-nos do mal. Porque você está pedindo aí duas coisas. Primeiro, que você não caia em tentação, que ele te ajude a você não cair em tentação, e que você seja livrado do mal, das coisas ruins, beleza? Então, esse mais aí
equivale a E. É uma conjunção aditiva, meu camarada. Não é uma conjunção adversativa, não. Beleza? Tranquilo? Ou pelo menos, indica a adição, no mínimo. É o mesmo caso da estrutura não só, mas também. Quer ver? Eu poderia dizer, ó, não só não nos deixeis cair em tentação, mas também livrai-nos do mal. Esse mais é uma conjunção aditiva. Beleza? Tá claro isso? Então cuidado com o mais. O mais não indica sempre a adversidade. O mais pode indicar a adição. Cuidado com isso. Beleza? Continuando a brincadeira. Já que eu tenho tempo, vamos lá. Bem, já falei das conjunções aditivas. Vou falar agora das conjunções adversativas. As conjunções adversativas são mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, não obstante e, já há algum tempo, nós usamos a expressão só que como uma locução conjuntiva adversativa. Daqui a pouco eu falo do só que inclusive é muito usado na internet, principalmente no Facebook. Mas vamos lá. Estudo, mas não trabalho. Percebe que o mais estabelece uma relação de contraste, de oposição de ideias? Tranquilo? O mais e qualquer outra conjunção adversativa, tá? Ela não trabalha em nada. Não obstante, estuda bastante. Até rimou, né? Ficou bonitinho. Enfim, o não obstante é uma locução conjuntiva adversativa. Por quê? Porque estabelece uma relação de oposição, de contraste entre ideias. Beleza? Para fechar, ela sequer estuda, só que acaba passando nos concursos. Pô, se a pessoa não estuda, como é que ela acaba passando nos concursos? Percebe que há uma quebra de expectativa? Se ela não estuda, como é que ela acaba passando nos concursos? Há uma quebra de expectativa, porque se uma pessoa não estuda, o que você espera? Que ela não passe nos concursos, mas a pessoa passa. Então, há uma quebra de expectativa, uma relação de oposição entre ideias. Vamos lá, olha para mim rapidinho, só para fechar bonitão. A conjunção adversativa é muito interessante. A gente diz que ela quebra uma expectativa e ela vai além disso. Os gramáticos modernos dizem que as conjunções adversativas têm o papel de dar relevância à oração que elas introduzem. Por exemplo, se eu digo assim, quer ver, ó, eu não sou bonito, mas sou famoso. Percebe que quando eu digo mas sou famoso, o fato de eu ser famoso tem maior relevância, tem maior peso argumentativo do que o fato de eu não ser bonito? E o contrário também é verdadeiro. Olha, eu sou famoso, mas não sou bonito. Então o fato de você não ser bonito tem maior peso, maior relevância em relação ao fato de você ser famoso. Então quando você coloca uma conjunção adversativa, ela realça o valor da oração que ela introduz. Beleza? Isso é algo bastante interessante. Porque, por exemplo, eu digo assim, ó, eu não sou bonito, mas tenho dinheiro. Então, as mulheres vêm até mim. Ridículo, né, esse exemplo, bem machista, desculpa. Mulheres, mil desculpas, e homens podem continuar rindo. Agora, outro exemplo, eu digo assim, ó, eu sou rico, mas sou feio. Então, as mulheres não vão chegar em cima de mim. Percebe que, dependendo do que vier depois da conjunção adversativa, o que vier tem maior peso, maior valor argumentativo. Tá claro isso? Beleza? Então, fica ligado nessa dica. As bancas de concursos públicos hoje estão querendo cada vez mais colocar coisas novas. E essa é uma coisa nova, relativamente nova, digamos assim. E para fechar, lembrando do só que aparece direto em internet, né? E que pode aparecer em prova a qualquer momento. Outro dia eu recebi no Facebook uma imagem de um
Como é que é o nome que se dá? Aquele negócio, aquele potinho que vem a aliança dentro. Como é que é o nome? Aquele porta-aliança. Eu não sei como é o nome daquela paradinha que tu abre assim e mostra a aliança pra pessoa. Como é que é o nome daquele bagulhinho? Lembra? Não? Porta-aliança, pronto. É isso aí. Burro pra caramba, né? Desculpa, galera. Então, a foto era assim. Um porta-aliança, né? Bonitão. Aí do lado, o porta-aliança aberto. E era do dia dos namorados. Aí tava escrito um bilhetinho assim, só que não. Percebeu a ideia? Observe, você oferece, ou seja, quer casar comigo? Aí a pessoa abre, só que não. Em outras palavras, o que isso significa? Quer casar comigo? Aí a pessoa, quero, quero. Aí você diz, quando ela abre, né, você diz, só que eu não quero. Então percebe que o só que não entra no rol de conjunções adversativas, beleza? Estabelece uma relação de oposição. Olha, minha filha é muito inteligente, só que nunca passou em prova. Percebe a relação de contraste, de oposição de ideias, de quebra de expectativa? Então, fica ligado, porque sempre vem novidades nas provas dos concursos e a gente tem que estar atento a isso, beleza? Aula que vem eu continuo conjunção, porque conjunção é longo e a gente precisa saber muito, cara. Na boa, decora a conjunção, vai por mim. Beijo no coração.